isso, né? A próxima pauta já é sobre isso, né? Que é o seguinte, vamos lá. Jornalistas argentinos apontam sondagens do São Paulo por laterais de rivais históricos, né? Estamos falando de Advíncula, né? Lateral experiente já há anos aí no futebol sul-americano do Boca Juniors e do Bustos, né? Do River Plate. Importante a gente falar sobre isso para falar que quem cravou isso, né, Chacon e JP, né? Quem está falando sobre isso é a mídia especializada argentina, né? Conversei até com o Gabriel Sacchi antes da live, vou até colocar um tweet dele aqui na tela também. Queria que o Chacon comentasse também, que eu acho que é importante para a gente também entender o que está acontecendo. Então é o seguinte, o São Paulo recebeu uma lista de sugestões do técnico Hernan Crespo, pedindo 3 posições, lateral direito, zagueiro e meio atacante polivalente. Mas o São Paulo não tem dinheiro em caixa, ou seja, o São Paulo vai tentar empréstimo com opção de compra, ou obrigação de compra, dependendo do jogador, né, da qualidade do jogador, mas aí vão surgir grandes nomes aí, muitos empresários também dando informações para tentar cavar alguma coisa. Então tem que tomar muito cuidado, né, Chacon, nesse momento, porque realmente o São Paulo está no mercado, mas de estar no mercado até realmente isso se concretizar, acho que são coisas, né, um pouco diferentes. Eu queria que você comentasse sobre essa situação do Advíncula, né? Se tem alguma coisa de fato concreta ou não, a informação que eu tenho que não tem, né? E também saber a sua opinião desses 2 nomes, tanto o Advíncula quanto o Bustos. Então, sim, Advíncula é um jogador já bem mais experiente, né? Eu acho que essa é a palavra certa, né? É um jogador que, nessa última temporada, se eu não me engano, teve poucos jogos, né? Um jogador bem rodado aí no futebol, não só mundial, mas também já passou até pelo Brasil, né? Na Ponte Preta, ele esteve, né? Na Ponte Preta, tá no Boca Juniors desde 2021, mas assim, 35 anos, né? 35 anos. Se São Paulo fosse atrás mesmo do Advíncula, não acredito que vá acontecer, tá? Não acredito que seja realmente um pedido do Hernan Crespo o Advíncula. Se fosse atrás de um lateral de 35 anos, é para acabar, né? Aí, melhor fechar as portas. Se o Advíncula for opção para ser um reserva, né? Ele é um jogador, é um lateral direito. Então, você precisa de um reserva para o Cédric, que também já está para cima de 30. E o Advíncula de 35 anos for a única opção e não der minutagem para a molecada base, acabou, né? Acabou. Fecha as portas. E outra, e como é que vai fazer? Vamos imaginar que o Advíncula chegue, e também o Bustos, que eu nem acho ruim a ideia do Bustos, tá? Mas também depende de quanto vai ser a grana que teria que ser investida. Mas e a cláusula de minutagem para o Ângelo? Como é que fica? Todo mundo já esqueceu disso, porque tem uma cláusula para ganhar uma grana a mais pelo Ângelo, que já foi vendido lá para o Estrasburgo. O Ângelo tem que jogar X minutos. Como é que fica? Então, vamos imaginar, contrata o Advíncula ou o Bustos. Já tem o Cédric. E aí tem que colocar o Ângelo. Aí Mike, Igor Felisberto, mas pode procurar outro canto, outra sarna para se coçar, porque o São Paulo não vai ter. Então, assim, me parecem sempre decisões muito erradas quanto a essas questões, né? Tudo isso só eu acho que tem que ser relembrado, pontuado, né? Não estou falando que o Mike, o Igor Felisberto ou o Ângelo são salvadores da pátria ou a solução para o problema. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando falta aí uma linha de pensamento e uma diretriz. Por quê? Por que colocar no contrato da venda do Ângelo uma minutagem para ganhar uma grana a mais, se não vai cumprir? Não é mais fácil tentar ganhar, sei lá, 2 milhões, seriam 2 milhões a mais se ele jogar X minutos. Não vamos conseguir chegar nesses X minutos. Não é mais fácil você já conseguir, sei lá, 700 mil a mais? 700 mil euros a mais? Acho que é mais inteligente se você não vai utilizá-lo, né? Então, assim, sei lá, umas coisas que não batem, sabe? O quebra-cabeça que a peça está toda torta. Então, sei lá, não faz muito sentido isso, não. Tá mutado aí, Léo. Tá mutado. Pronto, desculpa, deu certo. Bom, tá falando sobre, só antes de passar para o JP, dados rápidos sobre os dois. Então, o Fabian Bustos é um atleta de 29 anos,
nasceu em 96, né? Passou 22, 23 no Internacional, né? Jogou bastante, mais de 40 jogos, né? Na passagem que ele teve no Inter. E aí foi em 2024 para o River, né? Fez 21 jogos e esse ano tem 14 jogos, é um titular da posição. Mas é um atleta que praticamente jogou no futebol argentino a carreira inteira, né? Foi criado independente, depois vai para o Inter e agora está no River Plate. Eu acho um lateral ok, tá? Eu acho que um lateral que pode vir para disputar a posição e jogar. Mas, porém, contudo, entretanto, tem essa questão que envolve os meninos da base. Na lateral direita, realmente, a gente precisa alçar algum menino até para conseguir minutar. Eu até estava ouvindo um empresário falar sobre isso. O número mágico são 2.000 minutos para você realmente conseguir vender um atleta de fato. Né? Por isso que até que o São Paulo ganhou muito pouco na contratação, perdão, na venda do Matheus Alves para o CSKA, porque ele minutou muito pouco e aí realmente o valor baixa. Então, se você quiser vender, você precisa minutar esses meninos e testar. Né? Você vai contratar o Bustos por quanto? Vai ser um empréstimo com obrigação de compra? Qual é o valor? Né? Jogando para o ano que vem. Qual é a lógica disso, sabendo que o São Paulo já tem um déficit histórico esse ano e não vai ter no ano que vem? Então, tudo envolve. O Advíncula, eu vou me abster, porque eu acho uma insanidade, com todo respeito ao Advíncula, mas assim, um jogador que já está sendo, inclusive, criticado no Boca Juniors, o São Paulo sequer cogitar essa possibilidade, né? A informação que a gente tem é que, de fato, tem vários nomes na mesa, né? Então, não é que o São Paulo está cravando e está fechando com o Advíncula. Mas eu queria também saber a sua opinião, JP, porque, para mim, Advíncula com 35 anos no São Paulo, aí você não precisa de Cotia. Aí não vale a pena mais gastar 30 milhões por ano em Cotia. Você fecha a Cotia. Faz sentido nenhum, na minha opinião. Não dá, né? O Advíncula, acho que é um jogador que é o que você falou, não dá para o São Paulo cogitar essa contratação. São Paulo tem o Cédric, que tem 33 anos, que já é uma idade que já vai começando a ficar mais complicada a situação, e aí se trazer um cara de 35 anos para disputar a posição com ele, não dá. O São Paulo precisa compor o elenco com jogadores da base, precisa dar chances para os meninos da base. Eu até acho que a lateral direita é um problema atual do São Paulo, porque antes da chegada do Crespo a gente tinha o Cédric jogando ali, o Ferrarese estava sendo improvisado e o Igor Vinícius ainda fazia parte do elenco. O Igor Vinícius saiu e o Ferrarese será zagueiro com o Crespo. Então hoje a gente tem só o Cédric para essa posição. O Mike nesse momento está machucado, o Felisberto ainda não subiu de fato para o profissional, né, de começar a ser relacionado e jogar algumas partidas. Então, teoricamente, São Paulo tem o Cédric e o Mike. O Mike, apesar de ter feito uma ótima copinha e ter feito bons jogos na base, querendo ou não, é uma incógnita ainda no profissional, né? Então, a gente precisa ver o que ele vai apresentar. Só que não tem como a gente criar uma visão sobre o jogador se ele não jogar. Fica muito difícil a gente analisar atleta X ou Y se o cara não entra em campo, se o cara não tem oportunidade sequer de entrar no segundo tempo das partidas, se jogar contra Náutico, por exemplo, na Copa do Brasil. Muito difícil, né? Erros que foram cometidos com o técnico anterior. Agora com o Crespo, acho que o Mike deve ganhar mais oportunidades, né? Quando voltar de lesão e tudo mais. Mas é lógico, né? O São Paulo tem esse problema na lateral direita. Acho que o Bustos seria uma opção mais interessante do que o Advíncula, claro, com um preço que se enquadrasse na realidade financeira do São Paulo. Acho um bom lateral, inclusive. Não é um cara que vai chegar e vai resolver a lateral do São Paulo, mas acho que é um bom jogador, acho que poderia chegar e agregar. O Advíncula não. O Advíncula acho que já tem uma idade avançada, já está em decadência técnica. Acho que não seria barato também, seria um jogador de salário mais alto. Então, acho que realmente não faz sentido essa contratação. E eu acho que a prioridade do São Paulo nesse momento tem que ser dar as oportunidades para os meninos da base. Isso vale para o Mike, isso vale também para o Lucas Ferreira, para o Luca, para o Rian Francisco. Eu acho que o São Paulo precisa parar de inflar o seu elenco, não que seja um elenco grande, mas o São Paulo sempre opta por contratar composições de elenco ao invés de usar jogadores da base. O São Paulo, ao meu ver, fez algumas dispensas muito certas. O São Paulo negociou alguns jogadores e dispensou outros no começo do ano, que eram jogadores que compunham o elenco. E nesse âmbito, eu achei que o São Paulo foi correto na maioria das dispensas. Acho que quase nenhum jogador hoje faz falta de fato no elenco do São Paulo. Mas agora, nesse momento, parece que o São Paulo quer voltar a fazer o que vinha fazendo. Cogitando Advíncula e Bustos, né? Lógico que são apenas especulações, mas claro, se o São Paulo realmente cogitar contratar um deles, eu acho que é um erro. No máximo, você tentar negociar o Bustos, mas eu acho que ele não seria um jogador barato nesse momento.
A própria reposição do Juan Tressoldi, eu acho que o São Paulo, se for contratar um jogador, para mim, é um erro de análise do São Paulo. Eu acho que esse jogador, esse último zagueiro, de repente, do elenco, poderia ser um cara da base, talvez o Igão, compondo o elenco profissional. Eu acho que para o meio de campo, São Paulo poderia utilizar algumas opções da base também. As pontas, eu acho que o São Paulo cogitou, né, contratar o Biel, né, o Gabriel Teixeira. Acho um erro tremendo do São Paulo. São Paulo tem o Lucas, São Paulo tem o Ferreirinha, São Paulo tem o Lucas Ferreira. Tem ótimos jogadores que estão subindo da base para o profissional. E tem o Ferreirinha, que não é da base, mas também é um jogador que veio, já não foi um jogador barato também, então é utilizado. O Lucas está voltando de lesão, um jogador que joga na ponta também. Então acho que o São Paulo, às vezes, se atrapalha nessa questão de contratar jogadores que viriam para compor o elenco, no máximo brigar por uma vaga no time titular, mas, cara, vai ter um gasto muito grande em cima disso. São Paulo não é um time que dá para contratar um elenco numeroso. São Paulo não tem condições financeiras de ter um elenco grande nesse momento com grandes jogadores. O São Paulo tem um elenco mais modesto. O São Paulo tem bons jogadores no time titular, compõe o elenco com jogadores da base e alguns outros ali que podem entrar no decorrer das partidas. Não dá pra gente se iludir e achar que o São Paulo vai ter condições de ter 2 times com capacidade de serem titulares. O São Paulo tem um time titular interessante e opções para o banco de reservas. Não dá para o São Paulo ter 3, 4 jogadores por posição. Pois é, e assim, volta na tecla da idade, cara. Eu vi até uma galera comentando assim, mas aí vai entrar numa Libertadores, numa Copa do Brasil e vocês vão queimar. Primeiro que eu falo por mim, acredito que os demais aqui também, ninguém queima ninguém, a gente fala o que a gente vê. Segundo, tanto eu quanto o próprio arquibancada, a presunção em relação a quem vem da base, a gente sempre valida a galera de Cotia, a gente quer que os meninos de Cotia deem certo, porque o São Paulo precisa muito de dinheiro para pagar a conta, cara. E é com esses meninos que a gente vai conseguir sair do buraco. Não é com o Fidic, que não existe, não é com o Marinakis, que agora tá com o Botafogo, amanhã vai estar no Cruzeiro, sei lá aonde. Então, assim, gente, é óbvio que a gente defende Cotia. E assim, a gente só vai conseguir ver jogando. O Lucas a gente viu que não sentiu num jogo de Libertadores, perdendo, em que a carga emocional era muito mais interessante para o menino realmente sentir o jogo. Ele foi o oposto, ele foi o herói do jogo. A gente vê que é uma geração muito boa, mas tem que testar, tem que minutar, tem que colocar para jogar. Só assim, eu não estou falando para estrear numa Libertadores. Tem o Campeonato Brasileiro agora, tem jogos importantes, você tem que colocar na arena e ver o que vai acontecer. Eu sou totalmente contra trazer qualquer lateral, ainda mais um lateral de 35 anos, né? Se você vai trazer um atleta inspirado no scout, um atleta que vai conseguir render, um atleta que você vê que tem potencial com um custo baixo, com um salário baixo, uma aposta, nesse sentido vale a pena. Agora, São Paulo não tem dinheiro para contratar. Pensando em advíncula, para mim não faz sentido. E lembrando que apenas especulações, não existe nada concreto nesses nomes, nem no advíncula e nem no Bustos. São especulações porque foi um pedido do Crespo, né? Um zagueiro, se eu estou equivocado, vou até colocar aqui de novo lateral direito, um ponta que faça pelos dois lados e um zagueiro. Exatamente. Então, isso é claro. Aí vai surgir informações de todos os lados, é empresário cavando o nome de jogador para tentar rentabilizar. Aí é o trabalho deles. Então, tá aí as informações, né? O Chacon falou, o JP também. E eu acho que não faz sentido nenhum. Oi. Eu vejo muita gente falando, e acho que até certa forma tem uma certa razão, de que os jogadores da base nem sempre vão dar certo. E de fato, isso é verdade. Muitos jogadores, inclusive, a maioria, eu diria, jogadores que vêm da base, não só do São Paulo, mas de todos os clubes do Brasil e do mundo, talvez a maioria desses jogadores não consiga jogar em um grande clube, porque é muito difícil. A nota de corte do futebol, ela é muito alta, então é muito difícil o jogador dar certo de fato no profissional. Às vezes joga até em times menores e tudo mais, mas dar certo, jogar em times grandes, lógico que eu sei que é muito difícil. Mas não dá pra gente também criar algumas conclusões, chegar a certas conclusões, se a gente não observar o jogador atuando. Se o cara falar, não, o jogador da base não vai dar certo, tá bom, mas o cara não joga. Tem que colocar pra jogar. Aí sim, beleza, começa a jogar, tem uma sequência, por exemplo, o jogador passa 1, 2, 3 anos já no profissional, e aí daí isso eu não concordo, que o cara fala, não, tem que ter paciência, amigo, espera um pouquinho também, né, 3 anos aí no profissional já dá pra saber se o moleque vai virar ou não vai virar, infelizmente às vezes não vai virar, e aí sim é válido, de repente, contratar uma composição de elenco. Agora, se o São Paulo na base não tiver um lateral que possa pelo menos compor o elenco, então é mais fácil fechar a Cotia, Léo. É mais fácil fechar a Cotia.
Então, E assim, você tem o Cedric. eu não acredito, tá? Que o São Paulo não tem um lateral na base. Inclusive, acho que e isso não sou só eu que tô falando. Um grande especialista da base do São Paulo, que é o Gabriel Furman, esteve na transmissão com a gente. Talvez essa geração de laterais do São Paulo seja a melhor que Cotia já revelou. Com Mike, Felisberto, o Ângelo, que já tá vendido. Então, como é que você, com três. Eu citei 3 caras aqui. Nenhum desses 3 pode compor o elenco? Nenhum desses 3 pode entrar para jogar determinadas partidas? O São Paulo vai ter que gastar dinheiro? Eu não acredito nisso, Léo.